Considerando as medidas de ângulos em radianos, assinale o que for correto. 01. A igualdade seno de x mais π sobre 4 mais cosseno de x mais π sobre 4 é igual a seno x mais cosseno x mais raiz quadrada de 2. É válida para todo número real x. Então, aqui eu tenho que usar relações fundamentais. Na verdade, não tão fundamental. Aqui eu vou usar o seno e o cosseno da soma dos arcos. Vamos lembrar isso aqui? Seno da soma de dois arcos, né? É o seno de A mais B, que é igual a seno A cosseno B menos o seno B, não é mais, perdão, seno B cosseno A. Então, seno de A mais B é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Vamos colocar já aqui a subtração aqui. Vamos fazer logo todos. Vou trocar aqui, ó, seno e cosseno da soma e subtração de arcos. Pronto, vou fazer um resumão. Seno de A menos B é seno A vezes cosseno B menos seno B cosseno A. Cosseno de A mais B, que eu vou precisar também para essa questão, é cosseno de A, cosseno de B, menos seno de A, seno de B. E cosseno de A menos B é cosseno de A, cosseno de B, mais seno de A, seno de B. A título de curiosidade, eu memorizo assim, ó. O seno bagunça aqui na posição, coloca seno com cosseno e cosseno com seno. E o cosseno aí não bagunça, deixa cosseno de um lado, seno do outro, cada um no seu ladinho, assim, do operador, né? Que seria menos ou mais. Só que o seno bagunça, aqui o seno com cosseno, mas mantém o sinal. O A mais B fica mais aqui, A menos B fica menos. O cosseno é organizado aqui, deixando o cosseno de um lado e seno do outro, mas ele bagunça o sinal. O mais vira menos, o menos vira mais. Cada um tem sua maneira de memorizar, eu memorizo assim, tá certo? Só uma dica para quem ainda estava procurando uma maneira de memorizar todas essas equações, são meio grandes, né? Então, aplicando agora. A igualdade, então, eu vou pegar aqui o seno de x mais π sobre 4 mais cosseno de x mais π sobre 4. O que eu vou fazer? Eu vou desenvolver isso aqui para ver se chega nesse segundo membro da equação. Vou trabalhar com esse, vou desenvolvendo e ver se chega nisso ou chega algo diferente. Assim eu sei se a afirmação é correta ou incorreta. Então vai ficar aqui seno de A mais B, né? Seno do primeiro, que é o x, vezes o cosseno do segundo, que é π sobre 4. Aí mantém o sinal mais seno do segundo, que é π sobre 4, mais cosseno do primeiro, mais não, vezes, perdão, vezes cosseno do primeiro. Seno x, cosseno π sobre 4, mais seno π sobre 4, cosseno x. Mais, aqui fica cosseno de x, vezes cosseno de π sobre 4, aí inverte sinal menos seno de x, seno de π sobre 4. Aqui acabou ficando um lago, né? Que eu espremi. Aqui tinha que ter espremido também. Mas tá bom, dá para entender, né? O que eu preciso lembrar aqui? Quanto que é o cosseno e o seno de π sobre 4? Para isso, vamos lembrar aquela tabelinha da musiquinha, ó. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 2 embaixo de todos.
raiz onde não tem 1. Tem várias versões dessa música, aí se você tiver uma na sua memória, você usa a sua. Aqui as colunas são os ângulos mais conhecidos, né? Mais que caem mais, 30, 45, 60. As linhas, a primeira é o seno, a segunda é o cosseno. Se você quiser a tangente, basta dividir o seno pelo cosseno. E você vai encontrar aqui raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Bom, o que eu preciso aqui, quem já tem experiência, alguma prática com equações trigonométricas, funções trigonométricas, sabe que o π sobre 4 é o 45, tá? Lembrando que aqui está em notação grau, né? Se eu for colocar em notação eu vou colocar em radianos, o 30 é o π sobre 6. Lembra que o π é o 180 graus? 180 por 6 é o 30. O 45 é o π sobre 4, que é o que eu preciso nessa questão. E os 60 graus é o π sobre 3, 180 sobre 3. Então, você pode ver que no π sobre 4, o seno e o cosseno têm o mesmo valor, raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, substituindo aqui, vai ficar seno de x vezes cosseno de π sobre 4, que é o quê? Vezes raiz de 2 sobre 2. Mais seno de π sobre 4, que é raiz de 2 sobre 2, vezes o cosseno de x. Mais, agora aqui, ó, cosseno de x vezes cosseno de π sobre 4, que é raiz de 2 sobre 2. Menos o seno de x vezes seno de π sobre 4, que é raiz de 2 sobre 2. Agora, se você prestar atenção, você tem aqui, ó, seno de x raiz de 2 sobre 2 e menos seno de x raiz de 2 sobre 2. Vai cortar, vai dar zero. Continuando aqui, eu vou ter raiz de 2 sobre 2 cosseno x, mais, de novo, raiz de 2 sobre 2 cosseno x. Então, eu vou ter duas vezes o raiz de 2 sobre 2 cosseno x. Corta 2 com 2 e eu vou ter como resposta raiz de 2 vezes o cosseno x. Isso é igual a isso e não igual a isso, certo? Então, aqui era um peguinha para quem não sabia desenvolver seno da soma dos arcos ou cosseno da soma dos arcos, tá? E fizesse com a equação errada. 0,1 está errada. Vamos para 0,2. A equação cosseno de x é igual a tangente de x possui exatamente uma solução no intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. Vamos ter que lembrar de outras relações aqui, ó. Uma, inclusive, que eu falei, né? Falei que tangente de x é seno sobre cosseno, que basta dividir, que dá essa coluna aqui. Então, vamos lembrar que tangente de x é igual a seno de x dividido por cosseno de x. Isso aqui tem que lembrar. Ah, talvez tenha no formulário, né? Tem um formulário no início da prova. Não sei se essa equação tem, da UEM, né? Mas é bom lembrar, até para outros vestibulares ou caso não tenha. Então, para desenvolver essa equação, vou começar por aí, ó. Cosseno de x. Depois, ó, no final, eu vou analisar esse intervalo aqui junto, que a gente vai ter que fazer o desenho do círculo trigonométrico. Cosseno de x igual a tangente de x. Vai ficar cosseno de x igual a seno de x dividido pelo cosseno de x. Primeira coisa, o cosseno de x não pode ser zero, né? Mas não é, porque se eu desenhar o ciclo trigonométrico, deixa eu desenhar ele aqui, desenhar ele aqui, qualquer coisa eu mudo de lugar. Vamos lembrar como é o ciclo trigonométrico? É um círculo, uma circunferência de raio unitário, ou seja, de raio valendo 1, onde o eixo vertical é o eixo do seno, o eixo horizontal é o eixo do cosseno. Esse círculo aqui é medido em graus ou radianos. É como se fosse uma estrada. Agora, imagina que é uma estrada que você vai andando, andando, e ela vai sempre aumentando a posição se você girar nesse sentido e diminuindo se você girar no sentido horário. E aumenta no sentido anti-horário. Tá? É uma estrada que gira nesse sentido aqui anti-horário. O sentido correto, digamos, é a mão dela, né? Fazendo essa analogia da estrada. Aqui eu tenho 0 graus, ou 0 radianos. Aqui é 90 graus, que é o π sobre 2 radianos. Aqui é o π
radiano, 180 graus. Aqui é o 3π sobre 2, que é 270 graus. Aí aqui volta aqui, vira 2π. Isso girando sempre no sentido positivo. Mas eu posso girar no sentido negativo. Então, se aqui é o zero, eu giro π sobre 2 para trás, 90 graus para trás, ó. Isso aqui é 90 graus. Se eu giro 90 graus para trás, isso aqui é o menos π sobre 2, que é o que está aqui, ó. Eu nem quero ver no final, mas eu preciso ver agora. E aqui é o mais π sobre 2. Observe que esse cochete para fora implica que o menos π sobre 2 e o π sobre 2 não estão inclusos no intervalo, é excluindo os extremos. Se fosse o cochete virado para dentro, aí incluiria, né, o menos π sobre 2. Então aqui eu vou fazer uma bolinha aberta, porque não entra o menos π sobre 2. E aqui eu vou ter uma bolinha aberta também. Então o intervalo que eu estou considerando para esse exercício é esse que eu estou fazendo a cobrinha aqui, ó. Observe que para o cosseno ser zero, eu teria que ter menos π sobre 2 ou π sobre 2, porque o cosseno você determina como, gente? Se você para aqui, você está andando nessa estrada e parou aqui, né, parou nessa posição, o cosseno é definido com a projeção, você projeta como se fosse aqui, ó, uma luz batendo, fazendo sombra aqui, ó. Se esse ângulo aqui é o x, essa posição aqui é o cosseno de x. E essa aqui, ó, projetando no eixo do seno, se você pegar a plaquinha nessa estrada aqui, ó, do seno, é o valor do seno de x. Então, à medida que você vai subindo aqui, você pode ver que a projeção vai chegando perto do zero. Se você fizer aqui, ó, a projeção já cai mais para cá. Quando chega no π sobre 2, o cosseno seria zero. Ou no menos π sobre 2, o cosseno seria zero, mas não está incluso o menos π sobre 2 e o π sobre 2. Então, eu não preciso me preocupar. Resumo, eu não preciso me preocupar com o cosseno valer zero. Posso assumir já que ele não é zero. Então, vou passar multiplicando para cá. Vai ficar cosseno ao quadrado de x é igual ao seno de x. E agora eu vou precisar lembrar de uma outra relação. Porque qual é a técnica para resolver muitas das equações trigonométricas? É tentar transformar todos os elementos trigonométricos em um único elemento. Por exemplo, aqui tinha cosseno e tangente. Agora eu estou com cosseno e seno. A ideia é que eu fique só com seno ou só com cosseno. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lembrar da relação fundamental da trigonometria, que fala que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo dá sempre 1. Se eu isolar o cosseno ao quadrado aqui, ó, eu vou ter 1 menos, né, isolei, passei o seno para outro membro, o seno ao quadrado do ângulo. Então, é isso que eu vou usar na 0,2 aqui, ó. Vou trocar cosseno ao quadrado por 1 menos seno ao quadrado para ficar tudo seno. Então, vai ficar 1 menos seno ao quadrado. Eu vou passar esse seno para cá, menos o seno de x, igual a 0. Ajeitando aqui, ou vou melhor, vou multiplicar por menos 1, para ficar mais bonitinho, ficar positivo o seno ao quadrado, vai ficar mais seno ao quadrado, mais seno x, 1 vira menos 1, porque eu multipliquei tudo por menos 1, igual a 0. Então, meu problema agora, que era cosseno x igual a tangente x, se revelou ser equivalente a esse aqui, que agora só tem uma função trigonométrica, que é a seno, né? Então, eu resolvo como uma equação de segundo grau, só que a incógnita aqui é o seno x. Lembrando, então, que o azinho é o que multiplica o seno de x ao quadrado, o bzinho é o que multiplica o seno de x, e o czinho é o que multiplica, é o termo independente. Então, esse aqui é o azinho, esse aqui é o bzinho, esse aqui é o czinho. Que é azinho, bzinho e czinho? Do Bhaskara, né? Então, vamos fazer delta igual a b quadrado, 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes c. 4 vezes a vezes c. Vai dar 1 mais 4, que vai dar 5. Né? Então, o seno de x, que é a incógnita aqui, ele vai ser igual a menos o b, que é menos 1, mais ou menos a raiz de delta, que é raiz de 5, sobre 2 vezes 1. Então, ele pode ser tanto o menos 1, poderia a princípio, né? Menos 1 menos raiz de 5 sobre 2, ou o menos 1 mais raiz de 5 sobre 2. Mas tem um porém. O seno aqui, ó, como esse raio é unitário, a estrada do seno só varia do menos 1, que ela é barrada aqui, ó. Aqui ela é menos 1, até aqui que ela mede 1. Aqui seria a posição 0. Tá? Então, tanto o seno quanto o cosseno são funções ditas limitadas.
elas têm um valor, um limite superior e um limite inferior. Ela só pode estar entre o menos 1 até 1. Nesse caso, ele nem pode ser o menos 1 ou 1, porque para essa questão ele limitou aqui no menos π sobre 2 ou π sobre 2 aberto nos extremos. Então, ela pode chegar infinitamente perto do menos 1, mas não ser o menos 1, e infinitamente perto do 1, sem ser propriamente o 1. Tá? Mas ainda fica preso aí, entre menos 1 e 1. Então, será que essas duas alternativas estão suprindo, estão satisfazendo essa condição do seno, porque de estar nesse intervalo aqui, ó, porque ele só quer a equação por simplesmente uma solução nesse intervalo. Eu encontrei duas, a priori, mas será que as duas estão satisfazendo essa limitação que está entre menos 1 e 1? Raiz de 5, gente, é o quê? Não sei exatamente, mas eu sei que raiz de 4, a gente sabe que é 2. Então, raiz de 5 é um pouquinho maior que 2. Vamos supor que é 2. Aqui seria menos 1, menos 2 daria menos 3, sobre 2 daria menos 1,5. Então, isso aqui é aproximadamente menos 1,5. Na verdade, é um pouquinho mais, né? Porque a raiz de 5 é um pouco mais que 2. Então, seria menos 1,6, talvez, entre menos 1,5 alguma coisa. Portanto, essa solução aqui, ó, não serve, porque ela é menor do que menos 1. Ela está para cá. Ó. O seno jamais vai ser esse valor. Ele não pode ser. Ele é limitado. E esse aqui, menos 1 mais raiz de 5, ele é aproximadamente, vamos supor, vamos arredondar para 2, menos 1 mais 2 seria 1 sobre 2, então ele é aproximadamente 0,5. Na verdade, ele é um pouquinho mais que 0,5, 0,52, 0,6, que seja. Mas ele não chega a ser 1. Então, essa solução aqui está aceita, está ok, porque ela está entre menos 1 e 1. Essa não. Então, quando ele afirma que essa equação possui exatamente uma solução nesse intervalo aberto, é verdade, é só essa aqui, menos 1 mais raiz de 5 sobre 2. É o único valor do... Na verdade, é o valor do seno de x. Esse é um valor de seno de x possível, né? Mas como ele está só nesse intervalo, porque ele quer saber o valor de x, né? Cuidado aqui, eu quase esqueci de falar essa parte. As soluções são os valores de x. Aqui eu achei que só pode ser esse valor para o seno de x. Porém, o seno de x, como está nesse intervalo, esse 0,5 vai ser algo por aqui, ó. Só vai ter um x dentro desse laranja que faz... Eita, aqui, seria um x por aqui, eu não sei qual é exatamente. Mas é um único valor que faz o seno de x ser esse aqui, que seria o menos 1 mais raiz de 5 sobre 2. Se pudesse dar mais voltas, o que aconteceria? Teria o x da próxima volta. Da próxima volta teria infinitas respostas. Mas como ele limitou aqui, o seno de x só pode ser um valor. E nesse intervalo só tem um x que faz o seno de x ser esse único valor. Agora sim. Então existe somente uma solução. Então a 0,2 está correta. Perfeito? Vamos para 0,4. O gráfico da função f de x igual a 5 mais 3 seno de x não intercepta o eixo x. Gente, vou lembrar de funções aí. Ó. Agora entrou bem, a gente viu duas questões que eram de equações trigonométricas. Agora vai ser de função trigonométrica. O que é interceptar o eixo x, gente? Vamos lembrar? Quando que um gráfico intercepta o eixo x? É quando ele faz isso aqui, ó. Interceptou, por exemplo. Pode continuar, né? Interceptou, interceptou. É nesses pontos aqui. O que eles têm em comum? É quando o y é igual a zero. Todos eles têm um y valendo zero. X alguma coisa, y zero. X alguma coisa, y zero. São as raízes. É quando o y vale zero. O que eu vou fazer para saber se ele intercepta ou não? Vou trocar o f de x por zero e ver se dá alguma coisa que faça sentido. É f de x igual a 5 mais 3 seno x. Troco o f de x, que é o y, por zero. Vai ficar 0 igual a 5 mais 3 seno de x. Isola o seno de x. Vai dar seno de x igual a... Passo o 5 para lá subtraindo, depois o 3 dividindo. Vai dar menos 5 sobre 3, concorda? Menos 5 sobre 3. E aí? De novo, é o mesmo... Apesar de agora ser uma questão de função, eu vou cair na mesma questão do item 02. Esse valor existe para o seno de x? Ó, 5 sobre 3 é com certeza menos 1, porque 6 sobre 3 seria menos 2. 3 sobre 3 seria menos 1. Então, isso aqui é menos 1, blá, blá, blá. O seno de x para algum x assume um valor menos 1,
Não, porque o menor valor dele é menos 1. Menos 1, está aqui para baixo. Então, nunca, não importa o x que você coloque aqui, não importa o x que você coloque aqui, nunca o seno de x vai dar menos 1, alguma coisa, perto de menos 2. Eles param no menos 1. Não dá para ser menos 1, alguma coisa. Percebe? Então, para essa função, nunca vai tocar o seno x, porque vai tocar o eixo do x, vai cruzar o eixo x. Porque para isso, esse f de x tem que ser 0, e nunca vai ser 0, porque para ser 0, o seno de x tem que ser menos 1, Então, não existe x que satisfaz, que seja a raiz dessa função. Ela não encosta no eixo x, tá certo? Então, a 0,4, ele falou que não intercepta o eixo x. Isso é verdade, não intercepta o eixo x. Então, a 0,4 é correta, tá bom? 0,8. O período da função g de x igual a 2 cosseno de 3x é igual a 6π. Bom, aqui eu vou pelo lado mais prático, eu vou pela resolução mais prática, né, que tem que meio que memorizar uma regra. Para você entender um pouquinho melhor, caso você queira na plataforma, você pode ir na aba, na menu plataforma, estudando por assuntos, aulas express, no momento dessa gravação está lá, e vai em matemática, funções, e vai deformação e translação de funções. Aí você pode ter mais ou menos o que quando você multiplica no x, ele encolhe, e quando você divide no x, ele expande, o que faz com que o período, que é de quanto em quanto ele se repete, mude. Mas, para facilitar a sua vida, já que por enquanto na UEM só caiu essa parte de período, aqui você podia também na 04 usar esse deslocamento de gráfico, mas eu achei que era mais claro a resolução e mais rápida fazer por esse método. Tá? Mas tem ali a aula de deformação e translação de gráficos na plataforma, que eu deixo uma aula já gravada, porque é um assunto que se eu fosse ensinar durante uma resolução, ia ficar uma aula de, sei lá, uma hora a mais. Aqui eu vou explicar tudo, né? Aqui eu vou explicar só o que precisa, que é o quê? Uma regra prática. Se você quer saber o período, né, de uma certa função, basta olhar para a parte onde o x estava e que valor está multiplicando ou dividindo ele. Somar e subtrair não altera o período, só o valor que multiplica ou divide. Então, eu só olho para esse trecho aqui, ó, e vejo qual seria a função, digamos, raiz, a função original dele. Né? Como que ela era? Seria o cosseno x. Ela é a função básica, né? A função básica seria o cosseno x. Qual é o período da função cosseno x? Vou colocar aqui, período, per. É 2π. A cada volta do ciclo trigonométrico, começa a repetir o cosseno x. Repete, repete, repete. Ela vai, a cada 2π, vai repetindo todos os valores. Então, o período da função seno ou cosseno é 2π. O que ele fez? Ele fez um cosseno de 3x. Esse 2 aqui não altera o período, só o que está multiplicando ou dividindo aqui no lugar onde era o x. Então, o que você vai fazer? O novo período, chama de período linha, né, que seria o período agora do cosseno de 3x. O novo período é você pegar o período raiz, digamos, da função original e fazer a operação oposta da que foi feita aqui. Aqui não foi multiplicado por 3? Então, aqui você divide por 3. Quem não sabia isso? E isso eu ensino também na aula, quando você mexe no x, que eu falo que você mexe dentro da casinha ali, no xzinho, tudo que você faz de operação meio que acontece ao contrário, contraintuitivo no gráfico. Então, quando você multiplica o x por 3, você espreme ela na horizontal para 1/3 do valor original. Então, se o período era 2π, agora o período é 2π sobre 3. Quem não sabia isso acaba marcando correto, porque quem sabia pela metade, porque ele colocou 6π, que seria o 2π vezes 3. Mas tem que entender que quando eu mexo no x, né, esse 2 aqui, ó, só a título de curiosidade, tem explicação melhor lá nessa aula, quando você multiplica fora da casinha, que aqui na função como tô, que é no cosseno e não lá dentro do parênteses, você mexe na vertical. Então, você estica ela para cima, é intuitivo. Multiplicou, ela esticou. Dividiu, ela encolheu na vertical. Agora, no x é o contrário. O x é horizontal. O x é horizontal. Quando você multiplica, ele encolhe. Quando você divide, ele expande na horizontal. Então, aqui ele encolheu. Então, o que você vai fazer, a regra prática é, você pega a função raiz, digamos, que é a função mais básica que tem ali, que é o cosseno x, e vê o período dela, original, digamos assim, que era 2π. Como é cosseno de 3x? Você faz a operação contrária no período. Você aqui multiplicou o x por 3, você divide o período por 3.
Então, o novo período não é 6π. Não é multiplicar por 3, é dividir. É 2π sobre 3. Por isso a 08 está errada. Essa 16 eu achei a mais legal, assim, porque eu achei original. Não tinha visto, não lembrar de uma. Você não vai precisar usar cálculo nenhum. Você precisa basicamente saber interpretar, enxergar o círculo trigonométrico. Veja bem, vamos ler. 16. A função h de x igual a seno x mais tangente x é crescente no intervalo de menos π sobre 4 até o zero. Então, eu vou olhar no ciclo trigonométrico nesse intervalo, porque aqui o que eu achei interessante, se você tentar batalhar aqui, ficar dividindo, transformando isso aqui em seno sobre cosseno, tentar desenvolver isso para ficar, usar essa técnica de deixar só com uma função trigonométrica, o negócio trava. Não sai, mas eu não vi saída. Se sair, deve ser muito tenso. Agora, se você fizer uma análise qualitativa, né, porque outro jeito seria fazer derivada, que você vê só o ensino superior aqui, de cada um, para analisar o crescimento. Mas você está no ensino médio, não precisa saber derivada, tá? Para o EM, pelo menos não, né? Talvez para o ITA seja bom. Então, o que, que você vai fazer? Você vai analisar no ciclo trigonométrico cada uma e você vai conseguir afirmar se ela é crescente ou não nesse intervalo. Então, vamos lá? Só olhando o ciclo, vou resolver, ó. Tá aí. Aqui é o eixo do cosseno. Aqui é o eixo do seno. E para cá eu vou ter que analisar também a tangente. Então eu tenho que saber que o eixo da tangente, que eu não costumo usar muito, mas ele está aqui, ó, sempre no lado direito, à direita do círculo, tangenciando aqui bem no ponto onde termina, digamos, aqui a estrada do cosseno, né? Onde o eixo dos cossenos intercepta o círculo trigonométrico. Esse aqui é o eixo da tangente de x. E lembrando que é assim, ó, se eu pego um ângulo qualquer aqui, como eu já expliquei um pouquinho ali, ó, pego esse ângulo aqui e chamar de θ. Se eu projeto no eixo dos cossenos, eu encontro o cosseno de θ. Se eu projeto no eixo dos senos, esse ponto aqui me diz quem é o seno de θ. E se eu prolongo aqui até bater na tangente, tem que sempre prolongar para o lado direito, eu encontro a tangente de θ. Se eu tivesse um ângulo aqui, eu teria que prolongar para lá também. Aqui eu tenho que prolongar para cá. Encontro a tangente de θ. Lembra que o θ, tangente começa aqui, então a tangente de θ seria esse comprimento aqui. Assim como o cosseno de θ seria esse comprimento, porque aqui é o zero. Essa marcaçãozinha aqui é o seno, essa é o cosseno, essa é a tangente. Dito isso, eu já desenhei até aqui em cima, porque ele quer no intervalo de menos π sobre 4 até zero. Então, nessa estrada circular, menos π sobre 4. A gente já viu que π sobre 4 é o 45 graus, né? Que é 180 sobre 4. É de laranja. Então, ele é bem no meio aqui, porque aqui é o 90. Só que para trás, lembra que para cá é positivo, se eu giro para cá é negativo? Então, se é menos π sobre 4, é π sobre 4, se é 45 graus rodando para sentido horário, para trás, né, na contramão do círculo trigonométrico. Então está aqui. Esse aqui é o menos π. Esse ponto aqui é o menos π sobre 4 radianos. E onde é o zero? Aqui. A gente até marcou aqui, ó, zero, no caso de laranja também. Então ele vai variar nesse intervalo aqui, ó, o valor do x. Tem que ser nesse intervalo, daqui e nesse sentido assim, ó. Eu vou andando, né? Porque para saber se é crescente ou decrescente, como que você sabe que uma função, ó, se eu pegar um gráfico qualquer de uma função decrescente ou crescente? É crescente, por quê? Na direção, se eu for percorrendo do x menor para o x maior, ó, ela vai sempre crescendo. O valor dela vai sempre aumentando aqui no y, ó. Se eu avanço aqui no x, ela avança no y. É assim que eu sei se uma função é crescente. Se quando eu avanço no x, ela diminui no y, ela é decrescente, que seria algo assim, né? Aí, à medida que eu for andando aqui no x, ó, observe que o y iria diminuindo, ó, ficando cada vez mais baixo. Então é assim que eu sei se a função é crescente ou decrescente. Eu vou sempre avançando no x e ver se o y cresce ou não. Às vezes ela não é nem crescente nem decrescente, ela fica subindo e descendo. Mas vamos olhar aqui o gráfico, ó, eu vou daqui então do menos π sobre 4 para o zero. Estou crescendo o valor do x. Né? Como se eu estivesse vindo daqui, ó, aqui atrás, até aqui. Eu estou indo nesse sentido, o sentido positivo do x. Que é isso aqui, ó, subir aqui. Ó.
Beleza? Vamos ver o que acontece. Observe que essa função h de x é a soma do seno com a tangente. Vamos olhar só o seno? O seno é a projeção aqui nesse eixo vertical. Então, ele começa aqui. À medida que eu vou subindo, ó, o que vai acontecendo com ele? Ele vai subindo. Então, à medida que eu vou avançando com x, o valor do seno vai crescendo, vai ficando menos negativo. Ele é negativo, vai ficando cada vez menos negativo, vai em direção ao zero. Então, ele está crescendo. É como se eu tivesse uma dívida e estou pagando a dívida. Menos 1, menos meio, menos 0,25. Eu estou cada vez menos negativo. Então, esse valor aqui, deixa eu colocar outra coisa. Ele está crescendo. E a tangente? A tangente eu projeto aqui, ó. Tá aqui, ó, tangente de π sobre 4, que é 1, né? A gente viu isso. Menos π sobre 4 vai dar menos 1, que é para baixo. E à medida que eu vou subindo aqui, ó, se eu pego aqui, ó aqui a tangente. Se eu pego aqui, ó aqui a tangente. Ela está fazendo o quê? Está subindo também. Então, se à medida que eu ando do menos π sobre 4 em direção ao zero, que é o intervalo que ele pediu para olhar, tanto a função seno quanto a função tangente estão sendo crescentes, estão aumentando de valor, a soma das duas obrigatoriamente soma, né? Se tem uma pessoa que está acumulando dinheiro, agora ele tem 100 reais, 200 reais, aqui está acumulando também 50 reais, 70 reais, 90 reais. Se você for somando o valor dos dois, também está crescendo, né? 150. Aí depois eu falei 200, 290, 270. Se você pega dois valores crescentes e soma, essa soma deles também está sempre aumentando de valor ao longo do tempo. Então, sim, se seno de x nesse intervalo está sempre crescendo, tangente de x também está sempre crescendo, a sua soma também está crescendo. Essa era a análise, olha que louco. Não tinha que fazer conta nenhuma, era puramente olhar para o círculo trigonométrico e fazer essa análise. Tá certo? Sem precisar usar derivada, coisas de ensino superior. 16 correto. 16 com 4, 20, com 2, 22.